Muito bem. Título da exposição: Disfunções da queda e o amor de Cristo. Quando nós pensamos nessa palavra disfunções, são alterações, anormalidades. É o mau funcionamento de órgãos, de sistemas biológicos ou de uma estrutura organizacional. O tema indica uma ideia, um exercer que não funciona corretamente. No caso nosso, se nós pudéssemos transportar, e vamos fazer isso, seria o nosso coração e mente trabalhando de modo com os efeitos da queda. Ele não funciona corretamente. Ele tem predisposições que vão à contramão da vontade de Deus. E um desses problemas é exatamente a questão do dinheiro. O dinheiro se torna um ídolo. E ele tem o maior número de adoradores nesse mundo devido a essa disfunção do coração. Pessoas se casam, se divorciam, matam, morrem por conta do dinheiro. Isso é sinal de um mundo caído, de uma disfunção, de um entendimento equivocado a respeito do dinheiro. No Sermão do Monte, por exemplo, o Senhor Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, porque vamos amar um e odiar o outro. Então, é diante dessa introdução que eu convido você a ler comigo o texto de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31. Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Repito, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmã, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição.
e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, que é rico em misericórdia, que é grandioso em poder, digno de toda adoração, honra, glória e louvor. Nós, pecadores miseráveis, carentes da Tua graça, da Tua bondade, do Teu grande amor. Senhor, ajuda-nos nesse tempo de meditação na Sua palavra, a aprendermos de trazer para o mais íntimo do nosso ser a Tua verdade, a Tua palavra, para que ela de fato encontre aconchego, e mais que isso, ela soe como uma bela canção pelas nossas práticas, que nós possamos vivenciar aquilo que temos aprendido por meio da Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito em nós. Convence-nos, ó Deus, daquilo que precisamos mudar, daquilo que precisamos fazer, que traz louvor e glória ao Seu nome. Ajuda-nos a ser dignos do Teu Evangelho, do Teu chamado, da Tua vocação. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Mensagem central. Onde a queda nos deixou com disfunções, a graça soberana de Cristo triunfou para a glória de Deus. Essa é uma grande verdade, que nós precisamos, de fato, como o presbítero William falou, não sermos meros conhecedores de uma teologia, de uma perspectiva cristã, ou de uma realidade religiosa. Que nós possamos confiar em Deus mais do que em nós mesmos. Que nós possamos estar com o coração, de fato, propenso a nos fazer valer daquilo que o Senhor nos exorta para a vida e para a piedade. Porque, de fato, a queda nos trouxe disfunções. A queda trouxe consequências que nós não conseguimos medir, que nós não conseguimos pensar corretamente, de uma maneira real, sobre nós mesmos. É o que nós vimos nesse texto. Mas a graça de Cristo, o seu grande amor, triunfa. E o resultado disso é uma glória eterna. Então, quero trabalhar com 4 pontos nessa exposição. E o primeiro fala exatamente sobre esse problema. A queda promove a disfunção humana. Lemos aqui que esse homem, ele foi ao encontro do Senhor Jesus. Mais que isso, ele se ajoelha diante do Senhor e faz uma pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? À primeira vista, o que nós podemos falar sobre esse homem é que esse homem está empenhado com coisas eternas, com a sua própria vida espiritual. Ele demonstra uma grande ansiedade por aquilo que vai levar ele a uma vida espiritual. Enquanto a maioria ao seu redor mostra-se descuidado e indiferente. Assim também nós podemos ver nesse mundo caído. Pessoas que muitas vezes demonstram um tipo de interesse com as coisas espirituais, enquanto outros desprezam rapidamente. Ele então demonstrou uma disposição, uma reverência ao nosso Senhor, se ajoelhando diante dele, enquanto os mestres, os escribas,
o desprezavam. No entanto, durante todo o tempo, aquele jovem mostrou-se profundamente ignorante quanto à sua iniquidade, seu pecado, a sua miséria, por conta do seu coração endurecido, incapaz de reconhecer o seu próprio pecado, a sua miséria. A disfunção do coração e da mente estão evidentes para todos. Nós lemos o texto e sabemos que ele optou por outra coisa, ao invés de optar por Cristo. Mas ele não consegue enxergar isso, porque essa disfunção do coração e da mente estão deixando ele cego, surdo e mudo para aquilo que mais importa na sua vida. Ele ouviu o Senhor recitar aqueles mandamentos, os deveres para com o próximo. E a resposta dele foi imediata: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, adolescência, da minha infância. Mas ele não amava a Deus de todo o coração. Não amava. As questões morais a respeito do próximo, ele entendia que ele vivia aquilo. Mas e quanto a Deus? Quanto ao primeiro mandamento? Quanto a amar a Deus acima de todas as coisas? O Senhor não citou, mas ele sabia, ele conhecia os mandamentos. Mas ele foi incapaz de admitir que ele era um pecador miserável. A natureza perscrutadora da lei moral e sua aplicação aos nossos pensamentos, palavras e ações não eram questões familiares para aquele homem. Ele conseguia ver alguns aspectos, mas não o todo. E, infelizmente, a cegueira espiritual aqui revelada é muito comum. Inúmeras pessoas que se dizem cristãs, em nossos dias, não fazem ideia alguma de sua própria pecaminosidade e culpa aos olhos de Deus. Elas se adulam, se enchem de carícia, imaginando que nunca praticaram qualquer coisa iníqua, que nunca praticaram um pecado que ofendeu a Deus. Porque pensam rasamente: eu nunca matei ninguém, eu nunca furtei, eu nunca adulterei, eu nunca dei um falso testemunho. Por certo, queridos irmãos, muitos pensam que não correm nenhum perigo a respeito da sua chegada no céu. Estão garantidos, mas garantidos aos seus próprios olhos, em sua própria aceitação e no seu próprio mundinho, que são pessoas perfeitas. Esquecem da natureza santa de Deus, que Ele é um Deus totalmente santo. Ele não faz vistas grossas e nem joga para debaixo do tapete o pecado. Não, Ele não faz isso. Esquecem-se de quão frequentemente são desobedientes a Deus, seja em seus corpos ou em seus pensamentos. Mesmo quando a sua conduta externa aparentemente é boa, esquecem que foram concebidos no pecado, que são pecadores, que carecem da misericórdia e graça de Deus. Elas nunca examinam toda a Escritura. Olhe
se você puder, durante essa semana, se debruce no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Olha quantas vezes o Senhor está corrigindo uma má interpretação, um má entendimento a respeito da lei de Deus. Coisas que os mestres, os escribas, os grandes homens da lei interpretavam o seu próprio olho, a sua própria maneira. Eles olhavam muito para a lei de forma literal, mas esqueciam que o seu mero pensar era um pecado que merecia a ira de Deus. Quantas vezes o Senhor vai se debruçar em corrigir uma má interpretação nesses 3 capítulos? O resultado é que as pessoas estão em volta, ou envolvidas, ou cobertas pela sua autojustiça. Acreditam mesmo que são pessoas merecedoras do céu, pelo seu esforço, pelo seu empenho, pela sua dedicação, ou seja lá pelo que for. Acreditam que a sua passagem é livre, que os céus estarão gritando pelos seus nomes. Como na igreja de Laodiceia, essas pessoas se sentem como quem diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Apocalipse 3,17. Estão satisfeitos consigo mesmo. Vivem essa vida como se nada os acusasse. E morrem como incrédulos. E verão e sentirão a ira de Deus. Então, uma realidade aqui para nós, para mim, para você, querido irmão, tomemos cuidado com esse estado mental. Tomemos cuidado em acreditar, por um minuto que seja, que somos bons o bastante para merecer o céu. Enquanto nós estivermos pensando que somos capazes de guardar todo o mandamento de Deus, Cristo em nada nos ajudará. Porque não é por Ele, para Ele, é pelo que nós fazemos. É o desprezo à sua obra sacrificial, à sua suficiência. Então, oremos pelo autoconhecimento, a conhecer nós mesmos, a nossa situação diante de Deus. Roguemos para que o Espírito Santo de Deus nos convença do nosso pecado, que Ele nos revele o nosso próprio coração pecaminoso, que nos mostre a total santidade de Deus e que, consequentemente, nos leve a uma vida de confissão, mas também de piedade, de santidade diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que, como Paulo, olhando para a realidade da lei, a compreende de forma clara, não como ele compreendia antes. Romanos 7,9 diz assim, prestem atenção: outrora sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Ele tem uma ideia correta do que a lei faz com ele. Enquanto ele tinha os olhos fechados para a lei de Deus, apesar de cumprir, de se achar fazedor da lei, cumpridor da lei, ele achava que estava vivendo. Mas quando ele entende a realidade da lei, para onde ela aponta, a nossa incapacidade, a nossa miséria, ele
só tem uma palavra a dizer: morri, estou perdido. Não há o que eu faça. Não há céu para mim, não há esperança. Mas graças a Deus que lá no final desse capítulo 7, ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Agora não é mais sobre o que eu faço, mas é sobre o que Cristo fez. É o que Ele fez em resgate por muitos. Porque eu mesmo não consigo. Eu falho, hoje, amanhã e depois novamente. Eu não sou digno do céu, mas eu me torno digno não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Cristo, por aquilo que Cristo fez por mim. A ignorância a respeito da lei, a ignorância a respeito do Evangelho, faz-nos pessoas que não nos conhecemos. Nós achamos que somos bons mesmo. Aqueles a quais os olhos foram abertos para a verdade do mandamento, a Ele apontar a nossa necessidade sobrenatural de uma graça por meio do próprio Filho de Deus, o Messias prometido, faz-nos encontrarmos com Cristo. Do contrário, nós vamos ficar patinando como um carro diante de um chão coberto de óleo ou de neve, que não sai do lugar. Que não sai do lugar. Enquanto nós continuarmos acreditamos na nossa capacidade de ir em direção ao céu, nós estamos perdidos. Perdidos. Segundo aspecto que eu quero trabalhar, o amor de Cristo para com os pecadores. Essa é uma verdade ressaltada e expressa aqui com clareza pelo evangelista Marcos. Ele deixa claro, Jesus fitando aquele homem, o amou. O amou. Aquele amor, sem dúvida, foi marcado por piedade e compaixão. O nosso Senhor contemplou com piedade aquela estranha combinação. A seriedade de alguém que está querendo encontrar a Deus, mas também a sua completa ignorância dos meios de alcançar ou de se achegar diante de Deus. Jesus viu com compaixão uma alma que se debatia em toda a sua debilidade, em toda a sua fraqueza, resultantes da queda. A consciência perturbada e sensível que desejava alívio, o entendimento mergulhando em trevas e cego quanto aos princípios elementares da vida espiritual. Irmãos, vocês já viram uma construção que mesmo em ruínas, você consegue ver a beleza dela? Você olha ali aquilo que está inabitável, não é possível morar ali, não é possível adentrar aquilo, mas que quando você contempla, você consegue ver os traços de algo belo, que se restaurado nos seus primórdios, nós acharíamos lindo. Pense nisso. É assim que Jesus vê esse homem. Quando ele olha para a sua criação, ele vê uma criação perfeita, mas ele também vê o resultado da queda. É isso que nós podemos contemplar na beleza arquitetônica, que tem só alguns traços ali, que nós conseguimos ver os detalhes daqueles que esculpiram uma pedra, que ornaram tudo como se fosse algo majestoso e belo.
mas que o tempo fez o seu telhado ruir, que as suas portas não existem mais, que há alguns escombros, mas que ainda eu consigo vislumbrar a sua beleza antiga. É assim que Cristo, que Deus nos vê. Ele nos criou perfeito, mas a queda trouxe consequências imensuráveis para nós. Enquanto nós não somos achegados a Deus pelos méritos de Cristo, nós continuamos em escombros. Nunca devemos esquecer que Jesus sente compaixão e amor pelas almas dos ímpios também. Sem controvérsia ou paradoxo. Ele sente afeto peculiar por aqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Os crentes, os salvos, os redimidos, os eleitos. Essas são as suas ovelhas dadas pelo Pai, assistida de modo especial. São sua noiva. Estamos unidos realmente a Ele em uma aliança eterna que jamais se desfará, jamais. Mas Jesus também tem compaixão, piedade, eterno interesse por aqueles que continuam perdidos nesse mundo, perdidos nos seus próprios pecados. Aquele que chorou pela incrédula Jerusalém é o mesmo Senhor das nossas vidas hoje. Ele abraçaria os ignorantes, os justos aos seus próprios olhos, os que não têm fé e os inoperantes, se ao menos eles quisessem, mas eles não querem, porque o seu coração é duro. Abra sua Bíblia em Mateus 23, 37. Mateus, capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Podemos dizer ousadamente, queridos, os piores pecadores, que Cristo, em verdade, os ama. Não é por falta de amor de Cristo para com os pecadores, mas é dos pecadores para com Cristo. Não falta amor ao Senhor Jesus para salvar pessoas, mas falta amor dos pecadores, porque os seus corações estão duros, eles não querem, eles amam o mundo, se deleitam no seu pecado. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. João 5,40. Contudo, não quereis virdes a mim, então tereis trevas. Terceiro ensino. Há duas coisas que nós precisamos entender aqui: o perigo do amor ao dinheiro. Primeiro destaque: os que confiam na riqueza não podem confiar em Deus. Versículos 23 a 25. O dinheiro é mais do que uma moeda. É um Deus para muitos. O dinheiro é o maior dono de escravos do mundo. Ele é um espírito, ele é um mamon.
é o Deus do dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. A confiança em Deus implica em abandono de todos os ídolos, inclusive o dinheiro. Quem coloca a sua confiança no dinheiro não pode confiar em Deus e nem na sua própria salvação. Nossos corações somente têm espaço para uma única devoção em um único Senhor. Um único. Jesus não está condenando a riqueza aqui em hipótese alguma, mas a confiança nela, como fonte de sustento, como fonte de provisão, como fonte de satisfação. A raiz de todos os males é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. Essa é a grande questão, é o amor a ele. É o que nós lemos com o irmão Edmar. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. É acreditar que ele de fato sustenta a sua vida. Há pessoas ricas e piedosas. O dinheiro, notem isso, o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Um péssimo patrão. A questão não é possuir dinheiro, mas é ser possuído por ele. É se deixar levar por ele. É deixar que ele controle a sua vida como um todo. E aí então Jesus ilustra a impossibilidade de salvação àqueles que confiam no dinheiro. E ele usa uma ilustração comum àquele povo. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 25. O camelo era o maior animal da Palestina. E o fundo da agulha é aquele menor orifício. Mas alguns intérpretes entendem que o que ele quis apontar é para uma porta de entrada em Jerusalém. O camelo, ele só poderia entrar ali se ele não estivesse com nenhuma carga e se ele se ajoelhasse. Aí sim ele conseguiria adentrar, como se rastejando por aquela porta. Do contrário, ele não entraria. Mas qual é a lição para nós? O problema não é o dinheiro, é fazer do dinheiro o nosso Deus. É fazer do dinheiro aquilo que nos sustenta, que nos mantém. E nós só o temos porque Deus o confiou a nós. Mas Ele quer que nós não confiemos no dinheiro, mas sim no próprio Deus. É Ele que nos salva, não é o dinheiro. É Ele que nos dá tudo, e não o dinheiro. É Ele que nos sustenta, e não o dinheiro. A salvação não é comprada por dinheiro algum. Segundo aspecto dentro desse ponto, a salvação é uma obra milagrosa de Deus, versículos 26 e 27. Os discípulos, eles ficam atordoados com a posição radical do Senhor Jesus. E pergunta, e aí então, quem pode ser salvo? Quem pode se salvar? Jesus, mais uma vez, fitando os olhos neles, para o homem é impossível. Para o homem é impossível, contudo, para Deus, Deus pode. Deus de fato pode mudar a condição do homem, e só Deus pode mudar a convicção do homem. A disposição do seu coração só pode ser mudada por Deus. É algo sobrenatural.
É o que nós chamamos de nascer de novo, de regeneração. É só Deus que pode fazer isso. Porque para o homem a salvação é impossível. Só Deus salva. A conversão de um pecador é obra sobrenatural de Deus por meio do Espírito e por aquilo que Cristo fez. Ninguém pode salvar a si mesmo, ninguém pode regenerar-se a si mesmo de forma alguma, somente Deus pode fazer isso. E que esse ponto que é tão comum a nós aqui, batistas reformados, não seja mera instrução intelectual a respeito da nossa visão soteriológica, de doutrina de salvação. Mas que possamos acreditar nisso mesmo, como uma verdade de Deus. Porque aí sim, nós vamos contemplar uma herança bendita. Então Pedro aqui entra e começa a dizer: deixamos tudo para te seguir. E seguir a Cristo é mais do que um projeto de vida. Vale muito a pena abrir mão de tudo para ganhar a Cristo. Ele é tudo que nós precisamos. Mas o que nós precisamos entender é que se não estamos transformando o deixar tudo para seguir a Cristo como algo mercantilista, uma base de troca. Porque se fizermos isso, estamos equivocados. Alguns teólogos afirmam que Pedro aqui ainda tinha uma visão meio comercial da vida cristã. Como se fosse algo ligado à teologia da prosperidade nos nossos dias. Como se a prosperidade fosse algo que demonstrasse o aspecto do nosso relacionamento com Deus. Se eu tenho muito, eu tenho a Cristo. Se eu não tenho, é sinal do que eu não tenho a Cristo. Isso é um equívoco. Há igrejas, nos nossos dias, que foram transformadas em grandes empresas. O Evangelho se tornou um produto. O púlpito é o balcão onde é oferecido o produto. O templo é uma praça de barganha. E os crentes são os clientes ou os consumidores. Não, isso não é ser igreja. E aí eu quero trabalhar os dois pontos aqui para entendermos corretamente. Primeira coisa, a motivação. A motivação vai evidenciar de fato se estamos tornando a igreja uma empresa. Não basta deixar tudo por amor a Cristo, preciso fazê-lo com a motivação certa. Jesus é claro na sua exigência, por amor a mim e por amor ao Evangelho. Então, precisamos fazer a coisa certa, com a motivação certa. O objetivo da abnegação não é receber recompensa, não é servirmos a Deus por aquilo que Ele dá, mas por quem Ele é. E é aqui que nós vemos igrejas lotadas, porque as pessoas não estão lá por causa de Deus, por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode dar. Você pode ter sucesso nessa vida, mas vai ter um inferno como consequência. Porque você não está buscando a Deus, você está buscando Mamon, o Deus do dinheiro. São motivações erradas. Isso é novo nas Escrituras, só vemos no Novo Testamento. Não, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18. Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18.
E aqui eu não vou falar sobre dinheiro, mas sobre o manter a vida ou não manter a vida, como nós cantamos. Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Tinha a ver com a sua vida ou com a sua morte. E o que eles optaram? Eles optaram Deus, Cristo. Não me curvo. Não me curvo aos ídolos, seja ele qual for. Muitos hoje pregam um evangelho de barganha com Deus. Você dá e recebe, e talvez até em dobro. É isso que é oferecido no balcão, nos falsos púlpitos. Você oferece algo a Deus para receber uma recompensa maior. E quem continua sendo o centro? Deus? Não, o homem. O homem continua sendo o centro. Ele é a razão do culto. Ele faz uma barganha com Deus. Olha, Deus, eu te dou isso, porque você está precisando muito, mas pague com juros. É isso em outras palavras. Só não admitem. Mas o que nós vemos lá em Atos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Está aqui a resposta correta. Por amor a Cristo e por amor ao evangelho. É assim que nós devemos seguir. E então, de fato, veremos a questão da recompensa. Jesus garante que todo aquele que segue não perderá. Não perderá. Nem nessa vida presente e nem na futura. E Jesus então fala de duas realidades. Há uma recompensa imediata. Seguir a Cristo é um caminho virtuoso. Deus não te tira nada, Ele te dá. E nós sabemos o que Ele dá: salvação. Ele dá generosamente. Quem abre mão de alguma coisa, por amor a Cristo, pelo Evangelho, recebe um presente 100 vezes melhor e maior. E há uma recompensa futura. No mundo por vir, receberemos a vida eterna. E aqui nós estamos falando de algo superlativo, grandioso, glorioso, uma eterna felicidade. Receberemos um novo corpo, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Há uma realidade gritante aqui. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A vida cristã, nós precisamos saber, como está escrito aí para vocês projetado, a vida cristã não é uma sala VIP, nem uma colônia de férias. Fomos chamados não para fugir da realidade, mas para enfrentá-la. E sabemos que na vida e na morte, sempre estaremos nele. Sempre seremos protegidos, guardados por Ele. O sofrimento é um cálice que o povo de Deus precisa beber, enquanto caminha rumo à glória. A cruz vem antes da coroa.
o sofrimento antes da recompensa final. Não esqueça que a nossa recompensa final é incomparável. Nós não podemos nem devemos fazer ideia, a não ser saber que é bem melhor qualquer coisa que podemos ter aqui. A nossa herança terrestre, ela se acaba, mas a nossa herança futura jamais, 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 queridos irmãos. E assim então conclui a exposição. A queda revelou a profunda disfunção do coração humano, escravizado por falsos deuses como o dinheiro. Mas o amor compassivo de Cristo expõe nossa incapacidade, chamando-nos ao arrependimento e nos convida a confiar unicamente na graça salvadora de Deus, hoje e por toda a eternidade. Pegue hoje e leve para todo sempre. Se agarre a Ele e terá para todo sempre. Amém?